Fala galera do sexto ano, professor Aldemir, na nossa primeira videoaula online, onde o professor está aqui com vocês por meio das tecnologias, passando para vocês o nosso conteúdo de geografia durante esse período que nós estamos vivendo, que é o período de quarentena, em relação ao coronavírus. Então, antes de iniciar a nossa aula, o professor deseja que todos estejam bem, que todos estejam em casa, cuidando da sua família e cuidando de si, e que vocês possam, durante esse período que nós vamos ter as aulas online, que vocês possam organizar a rotina de estudo de vocês, de forma que vocês não deixem acumular os conteúdos. Então, as nossas aulas de geografia esta semana será na segunda-feira, então por isso que o professor está encaminhando para vocês essa videoaula. Nessa primeira videoaula, o professor está é, fazendo uma revisão daquilo que nós trabalhamos em sala de aula, a diferença de paisagem geográfica e paisagem natural, ou espaço geográfico e espaço natural. E aí o professor colocou aqui para que vocês não esqueçam, que quando nós falamos de espaço, nós vamos ter o espaço natural, que é aquele que não sofreu alteração humana ou alguma modificação, e nós temos o espaço geográfico, que é o espaço onde teve uma alteração humana, onde o ser humano construiu. O exemplo disso é a cidade, né? A cidade é o espaço geográfico, a floresta é o espaço natural. Dentro desses conceitos das nossas aulas de geografia, nós conseguimos estudar, no decorrer deste primeiro mês de aula que nós tivemos, o que seria a paisagem. Nós sabemos que paisagem é tudo aquilo que a nossa visão consegue alcançar, ou os nossos sentidos. Então, quando nós falamos de paisagem, nós vamos classificar essas paisagens como paisagens naturais ou paisagens artificiais. A palavra natural, ela já nos diz que são paisagens que vêm da natureza, ou seja, não tem uma alteração. E a paisagem artificial, conhecida também como paisagem cultural, ela é aquela onde tem uma alteração por meio da ação humana. Então o professor vai, no decorrer desta videoaula, explicar para vocês todos esses aspectos, fazer toda uma revisão. No final dessa videoaula eu estarei encaminhando para vocês uma atividade, onde vocês vão registrar essa atividade no caderno de vocês, para que quando nós voltarmos às aulas presenciais, o professor possa estar olhando e verificando no caderno de vocês essa atividade. Bem importante que vocês se organizem, que vocês não deixem acumular os conteúdos, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar tirando essas dúvidas, mandando mensagem no privado do professor através do grupo de WhatsApp. A partir de semana que vem, o professor vai estar utilizando também com vocês a plataforma que o governo do estado nos disponibilizou, é a plataforma de sala de aula no Google, onde vocês deverão baixar o aplicativo com o número de matrícula de vocês e o e-mail criado pela Secretaria da Educação. Vocês terão acesso a essa sala de aula, onde o professor também estará alimentando essa plataforma, colocando conteúdos e atividades para vocês durante esse período que nós estivermos em casa. O professor deseja a vocês bons estudos, que vocês consigam realmente tirar esse tempo para que vocês consigam aprender, e o professor espera que nessa videoaula que nós vamos prosseguir fique bem claro para vocês os conceitos de paisagem, os conceitos de espaço geográfico e espaço natural, o que é um lugar, e na próxima videoaula nós vamos iniciar o nosso conteúdo, a cartografia, com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Tenham uma boa semana, bons estudos e um abraço do professor Aldemir. Nós vamos falar hoje na nossa aula de geografia, a nossa primeira aula online, sobre os conceitos de espaço natural e espaço geográfico. Tudo isso é revisão daquilo que nós já vimos em sala de aula, referente ao nosso primeiro conteúdo do ano letivo, e aonde o professor explicou para vocês, então, a diferença de espaço natural e do espaço geográfico. Espaço natural é todo aquele espaço aonde a vegetação ainda é predominante, aonde não teve
é uma ação humana que provocou mudanças dentro deste conceito. E o espaço geográfico ele é aquele que foi construído pelo ser humano no decorrer dos anos e no decorrer do tempo. Bem importante aqui é esse mapa mental que vocês já possuem ele no caderno, ele explica para nós bem certinho aquilo que é o espaço geográfico, que é o espaço habitado e transformado pelas atividades humanas que estão sempre em construção. Quando nós falamos de espaço geográfico, significa que esse espaço ele está se modificando no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, por conta da ação provocada pelo ser humano. Não há um consenso a respeito ou uma definição única em relação a esse espaço geográfico, pois o conceito de espaço geográfico ele é abordado em diferentes correntes de pensamento e é considerado atualmente o objeto de estudo da geografia. Então, quando nós colocamos que a disciplina de geografia é importante para o nosso currículo, ela é importante porque nós estamos estudando o espaço que nós estamos inserido e todas as relações humanas que acontecem dentro deste espaço. Quando nós falamos de relações humanas, é todas as nossas ações que podem ser vistas de forma direta ou indireta na sociedade. Aí o professor foi colocando aqui para vocês conceitos que vocês já conhecem, mas que é importante a gente rever, aonde nos fala que o espaço geográfico além de ser o principal objeto de estudo da disciplina de geografia, ele vai também fazer com que a nossa compreensão em relação às mudanças que acontecem no nosso dia a dia, elas sejam analisadas de uma forma bem diferente. O espaço geográfico ele é o conjunto de sistemas. Quando nós falamos de sistemas, nós estamos falando de várias coisas que ocorrem. Sistemas de objetos e ações, ou seja, os itens e elementos artificiais das ações humanas. Então, como o professor falou, quando nós falamos deste espaço geográfico, nós estamos falando de qualquer ação que foi realizada pelo ser humano e essa ação teve uma consequência que possivelmente foi a mudança do espaço em si, a mudança da paisagem. Por falar em paisagem, esse conceito que nós viemos falando já há algumas aulas, muitas vezes nós pensamos em elementos da natureza, quando o professor fala em paisagem, nós pensamos no céu, nós pensamos no rio, na vegetação, lá na montanha, ou até mesmo numa cidade. Mas para a geografia, o conceito de paisagem ele tem um significado mais amplo, né? Segundo um geógrafo chamado Milton Santos, a paisagem geográfica ela é tudo aquilo que a nossa visão consegue alcançar, ou seja, tudo que está presente no espaço e sendo observado. Então, assim, a paisagem pode conter tantos elementos naturais, que são aqueles formados pela natureza, que é o caso das montanhas, quanto os elementos culturais, que são aqueles construídos pelos seres humanos por meio do trabalho. O asfalto, por exemplo, ele se encaixaria num elemento cultural ou artificial, como nós chamamos. Por isso que esse conceito de paisagem, ele é o considerado de forma mais ampla e objetiva, que é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem, de certa forma, a nossa visão consegue alcançar, ou até mesmo os nossos outros sentidos, quando nós falamos de ser humano. Isso acontece quando nós vemos um local e consideramos bonito, quando sentimos o seu cheiro, ou ouvimos ou tocamos algo nesse local. Aí o professor colocou aqui para vocês, como maneira de vocês relembrarem aquilo que nós já estudamos e também está lá no caderno de vocês, os tipos de paisagem, a paisagem natural, o nome já diz que vem da natureza, e aí o professor colocou aqui um exemplo para que vocês observem, que é uma cascata, que também é um espaço natural em decorrência dos aspectos climáticos, né, e dos acontecimentos que ocorrem dentro deste espaço. E aí nós vamos ter também a paisagem humanizada, ou também conhecida como paisagem artificial, que é aquela em que claramente
existiu uma intervenção humana, né? Foi o homem que construiu. Quando o professor fala o homem, o professor está falando do ser humano. Revisando tudo isso que nós já abordamos em sala de aula e o professor está finalizando com vocês através da nossa primeira videoaula, o conteúdo de paisagem e o conteúdo de espaço geográfico e espaço natural, o professor gostaria que vocês anotassem, então, lá no caderno de vocês, o texto base, o texto referencial que o professor vai estar enviando para vocês junto com essa videoaula e que vocês realizassem lá no caderno, escrevessem, né, registrassem as 5 perguntas e respostas que o professor vai mandar para vocês junto. Além disso, vocês vão colocar no caderno de vocês o mapa mental referente ao conteúdo, que é o espaço geográfico e a paisagem. E é bem importante que para a próxima aula vocês estejam já com o aplicativo do Google em dia, porque nós vamos começar o nosso conteúdo novo, que é a introdução à cartografia, pontos cardeais, pontos colaterais. E aí o professor pede que vocês organizem a rotina de estudo de vocês e o professor está deixando algumas dicas para que vocês obtenham sucesso no estudo online de vocês. Essas dicas nós elaboramos enquanto Escola Martinho Diário e é importante que vocês tentem segui-las para que vocês consigam o sucesso. Então, organize o seu local de estudo, organize o seu material nesse local que você escolher, respeite o cronograma diário. Então, se hoje você está tendo aula de geografia e matemática, não deixe acumular o conteúdo, porque amanhã você vai ter mais 2 disciplinas. Complete as atividades de estudo diariamente, tenha cuidado com as distrações. É muito fácil quando nós estamos em casa nós nos distrairmos com outras coisas, mas o momento não é de férias, o momento é de estudo, o momento é de cuidado com a nossa saúde, o momento é de que vocês fiquem em casa. Então não fique com dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, chamem no privado do professor. Seja um aluno motivado, um aluno que busca o conhecimento e, acima de tudo, é aquilo que vocês não conseguirem, tirem dúvidas com o professor no privado. Espero que vocês tenham gostado desta nossa primeira experiência de videoaulas e o professor aguarda vocês. Amanhã, terça-feira, nós temos a live no Instagram, às 8 horas da noite, no Instagram Professor Aldemir. E o professor aguarda vocês, então, na nossa próxima videoaula, na próxima semana. Um abraço a todos.